Muito bom dia, meus irmãos. Nessa manhã de domingo de Páscoa, eu quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Salvador Jesus. Na nossa agenda hoje, estávamos agendados o café da manhã de Páscoa, onde estaremos na igreja pela manhã, celebrando a ressurreição de Jesus, a libertação das nossas vidas. Contudo, na agenda de Deus, aprove a Deus, segundo a sua agenda, os teus propósitos, estarmos aqui. Eu aqui na minha casa, você aí na tua casa, nos reunindo, mesmo longe do templo, podendo estudar a palavra de Deus. Os planos de Deus não mudam. E os planos de Deus, a vontade de Deus, é sempre boa, perfeita e agradável. Eu e você não entendemos razões e porquês, mas aprove a Deus que nessa manhã estivéssemos aqui. E eu quero convocar você nessa manhã a fazer uma oração comigo a Deus por isso. Pedindo a Deus que nos abençoe nessa manhã, onde vamos estudar a palavra de Deus, onde vamos dedicar um tempo para juntos crescermos no conhecimento de Cristo Jesus. Esse é um tempo propício que Deus nos proporcionou e que possamos aproveitá-lo de maneira sensata, de maneira bíblica e de maneira que glorifique o nome do nosso bom Deus, que é soberano sobre todas as coisas. Oremos pedindo a direção, pedindo a condução, pedindo a bênção de Deus sobre nós nesta manhã. Bondoso Deus, eterno Pai, nessa manhã, Deus, nos alegramos porque nós estamos na Tua presença, ó Pai. No nosso coração, nós havíamos agendados que hoje estaríamos reunidos na Tua casa, celebrando, meu Deus, o café da manhã de Páscoa, Pai. Mas aprove o Senhor, Pai, que estivéssemos na circunstância em que estamos, ó Pai. Muito de nós não entendemos e não sabemos o porquê de todas essas coisas, ó Pai. Mas o Senhor, que é um Deus que é soberano, que governa sobre tudo e todos, sabe, Deus, o que é melhor para nós, ó Pai. E nós glorificamos o Senhor, Pai. Queremos glorificá-lo e exaltá-lo nessa manhã, pela oportunidade que temos de estudarmos a Tua palavra, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, nos dando o entendimento, a compreensão da Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, irmãos, nós estamos estudando a palavra de Deus na nossa lição, a revista, onde nós estamos aprendendo sobre santidade. E hoje nós anunciamos semana passada que vamos estudar sobre a síndrome de Peter Pan. Nós veremos nessa lição, a lição de número 11, para aqueles que têm a revista, poderão nos acompanhar. Eu quero fazer aqui um apanhado da lição e aprendermos sobre o crente que não deseja crescer. É uma realidade hoje em dia que nós precisamos nos atentar para isso. O crente que não quer crescer é aquele crente que vive com a síndrome de Peter Pan. E o que vem a ser isso? Nós vamos trabalhar isso no decorrer da nossa lição. O que vamos trabalhar é olhando para a revista, para aquilo que o autor propõe para nós nessa manhã, alguns erros sobre o que vem a ser crescimento na graça de Deus, acertos do que vem a ser o crescimento na graça de Deus, e depois nós vamos fazer uma aplicação de modo prático para que eu e você possamos entender como crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. O nosso texto para a nossa lição de hoje é a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 11. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 11. Então abra a sua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 11, que diz bem assim: Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis
coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que texto abençoado! Estava meditando nessa porção da palavra de Deus, da nossa lição, e esse texto tem uma riqueza que a gente vai poder extrair desse texto o que de fato é um crente que está em crescimento espiritual. Após essa lição, após essa aula, você vai poder avaliar, se analisar e ver se você tem crescido, ver se você está crescendo de fato em Cristo Jesus. Porque essa é a realidade da vida cristã. Precisamos crescer. Veja bem, na lição anterior, o que nós vimos na lição anterior? Na lição anterior, vimos alguns ensinos importantes, relevantes para o crescimento saudável na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nessa lição agora, nós veremos algumas luzes falsas, das quais temos de nos desviar para manter o foco correto na santidade do Senhor. Por que o autor coloca isso? Porque nós vivemos essa realidade. Diante de muitas igrejas que têm surgido no nosso meio, muitos falsos ensinos e muitos falsos profetas ensinando coisas que não condiz com a verdade da palavra de Deus, do Evangelho e da doutrina a qual nós cremos e pregamos. Às vezes, muitos crentes são levados, enveredados nessas falsas doutrinas, nesses falsos ensinos do que vem a ser crescimento espiritual. Por isso que essa lição é uma alerta para nós, para nos atentarmos, para vigiarmos, para tomarmos o devido cuidado, para que a nossa vida não esteja caminhando nas inverdades ensinadas por esses falsos profetas. Em outras palavras, aqui nessa lição, nós vamos fazer o que o autor chama aqui, uma denúncia. Nós denunciaremos alguns erros comuns para sustentar que o crescimento espiritual deve ocorrer e como realmente deve ser, meu irmão. É necessário, é de suma relevância que eu e você, que nós cresçamos em Cristo Jesus. Não podemos viver uma fé nanica, uma fé infantil, uma fé menina demais, pequena demais. Não, nós temos que desenvolver a nossa fé e amadurecer como cristãos. Então, vejamos o que a lição nos propõe. Como eu disse, eu vou trabalhar com você da seguinte maneira. A minha proposta de ensino hoje é da seguinte forma. Eu vou mostrar para vocês os erros sobre o crescimento na graça, os acertos sobre o crescimento na graça e fazer uma aplicação dessas verdades na nossa vida prática, ok? Então vejamos a primeira parte, erros sobre o crescimento na graça. Quais são os erros que têm surgido hoje do que vem a ser crescimento na graça? Anote aí, se você não tem a lição para acompanhar, faça as suas anotações,
Tire todas as suas dúvidas e você terá total liberdade de me ligar, de me enviar um WhatsApp. Pastor, eu não entendi essa parte. Pastor, eu fiquei com dúvida nessa explicação. O senhor poderia explicar melhor para mim essa parte? Faça isso, queridão. Eu vou ficar muito feliz, muito contente em tirar suas dúvidas. E se você entender tudo, melhor ainda. Glória a Deus por isso. Mas se você tiver dúvida e houver dúvidas, não hesite, não acanhe, não fique envergonhado. Pode mandar a sua dúvida, anote, converse comigo, que eu vou ter muito prazer e satisfação de poder ajudá-lo a crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Então veja lá, vamos lá. Erros sobre o crescimento na graça. O que o autor apresenta como erros? Ele apresenta alguns pontos que são erros. Por exemplo, primeiro erro é imaginar que esse crescimento é fácil de ser visto. É um erro achar que o crescimento espiritual é fácil de ser visto. O crescimento na graça é um processo. E é um processo que é realizado pelo Espírito Santo. Ele é realizado pelo Espírito Santo no coração do homem, no coração do ser humano. E nós podemos imaginar esse coração, esse estado do coração do homem, observando o que sai dele. Mas não podemos discernir, inspecioná-lo para ver o que acontece lá dentro. Por isso que o crescimento não é fácil de ser visto. Isso é um erro. As pessoas acham que isso aqui é uma verdade, mas é um erro. Imaginar que esse crescimento é fácil de ser visto é um erro. Nós podemos ver sim um crescimento. Nós veremos isso na segunda parte. Nessa primeira parte eu estou apresentando os erros. Então, a Bíblia enfatiza que o coração é acessível somente a Deus. Somente Deus tem acesso ao coração do homem. Nós não podemos discernir o que é no coração do homem. Então, o primeiro erro, imaginar que esse crescimento é fácil de ser visto. As pessoas acham que o crescimento espiritual, muitos crentes, imaginam isso, que o crescimento espiritual é algo difícil de ser visto. E não é. E não é. Outro erro, pensar que o crescimento é sempre uniforme, onde todos vão crescer da mesma forma, de igual forma. Não, não vamos. Há crentes que vão crescer em maturidade diferente dos outros. Por exemplo, se você olhar para Pedro, depois do Pentecoste, depois do derramado do Espírito Santo, ele teve uma mudança na vida dele. Ele teve uma mudança totalmente, ele passou por uma experiência e ele se tornou uma pessoa lúcida, uma pessoa mais firme, uma pessoa mais perspicaz, se tornou um líder da igreja. Agora, por outro lado, João, quando nós olhamos para a vida de João, ele era um homem veemente, rude, cabeça quente, a quem Jesus o apelidou de filho do trovão. Está lá em Marcos 3,17. Mas só que, quando foi que ele se tornou o apóstolo do amor, o discípulo amado? Demorou na vida de João. Então você vê que Pedro foi uma transformação instantânea, muito rápida. Em João foi um processo. Assim também é na minha e na sua vida. Então, é erro imaginar que o crescimento é sempre uniforme, porque não será. Uns estarão caminhando, outros estarão engatinhando, mas também crescendo, mas nunca da mesma forma. Não será uniforme. Outro erro é pensar que o crescimento é automático. Ah, eu fui para a igreja, eu já comecei a louvar, eu já comecei a orar, já comecei a ler, eu vou crescer rapidamente. Não, não é automático. Ele nunca é automático, e nem mesmo para um líder cristão. Nem mesmo. Olha que coisa interessante que o autor coloca aqui na nossa lição. Ele fala bem assim, ó, o crescimento não é automático. Por quê? Porque a tentação, veja bem isso, e guarde bem isso, a tentação de assumir uma forma adequada para desempenhar uma função com o uso de uma máscara, na qual a sua personalidade fica oculta, é muito grande. Ou seja, é uma tentação você querer assumir uma postura, porque você tem um devido cargo, e você vai ofuscando por causa daquela máscara, daquela visão que você acha que tem que ser,
Você vai ofuscando quem de fato você é na essência. Então, essa identidade profissional de um cargo que você assume consome a identidade pessoal de quem você é de fato e verdade. Por isso que o crescimento não é automático, ele é progressivo. É progressivo. Outro erro que o autor apresenta aqui é pensar que o crescimento protege de dores físicas ou de dores e pressões que acontecem na vida do cristão. Muita gente acha que porque está na igreja, que começa a ler a Bíblia, começa a aprender algumas coisas, estou crescendo, agora eu vou viver numa bolha espiritual onde não haverá nenhuma dificuldade, nenhum problema e nenhuma provação na minha vida. Isso é um erro. É um erro você pensar que o crescimento protege dores e pressões, porque, queridos irmãos, Jesus Cristo passou pelo Getsêmani. Paulo teve que enfrentar o espinho na carne. Eu e você, nós não estamos isentos dessas questões, não estamos isentos de lutas, não estamos isentos dessa pandemia do coronavírus, nós não estamos isentos também de outras enfermidades, de câncer, de enfermidades, de doenças. Não, queridos, somos sujeitos a sofrermos nesse mundo. Não é porque você está na igreja que você está vivendo numa bolha espiritual, numa bolha gospel, por assim dizer, que agora você não será atingido por nada, que os seus filhos não serão atingidos por nada. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Outro erro é você pensar que o crescimento pode ocorrer mediante a fuga. Como assim, pastor? As pessoas acham que fugindo das dificuldades, fugindo dos problemas, elas vão poder ser livres dessas coisas. Não vai. Não adianta você querer fugir. Não adianta você querer fugir dos seus problemas, da sua dificuldade. Não tem como você fugir. Então o crescimento espiritual não ocorre mediante a fuga. Não, eu vou para o mosteiro, como muitos pensavam, alguns crentes antigos, eles pensavam que deixariam este mundo caótico, esse mundo mau, e se trancariam no mosteiro e ali viveriam uma vida de santidade, uma vida plena com Deus. Só que se esqueceram que o nosso maior problema está aqui e está aqui, porque nós somos pecadores por essência. Essa é a nossa maior dificuldade. Esse é o nosso problema. Então, o erro é pensar que um crescimento pode ocorrer mediante fuga. Não adianta você fugir. Não adianta você querer se esconder. Você vai ter que passar por certas coisas sim. Então, o autor aqui, ele apresenta esses erros sobre o que vem a ser crescimento. Imaginar que o crescimento é fácil de ser visto. Imaginar que o crescimento é sempre uniforme. Pensar que o crescimento é automático, pensar que o crescimento protege dores e pressões e pensar que o crescimento pode ocorrer mediante fuga. Isso é um erro. Agora então, pastor, o que vem a ser crescimento espiritual? Quais as verdades que nós lemos no texto que nos mostram, que nos apresentam o que de fato é o crescimento espiritual? Então, veja o que o autor coloca para nós o que vem a ser crescimento. Ele diz assim, que tendo conhecimento desses erros que temos visto hoje em dia, que foi apresentado aqui, ele passa agora para mostrar as verdades, as luzes verdadeiras do que vem a ser o crescimento espiritual. Então, quando o crescimento espiritual está acontecendo na vida do cristão, ele pode se esperar, ou pode esperar ver esse crescimento pelo menos das seguintes maneiras, pelos seguintes sinais que o cristão que está em crescimento vai apresentar. O primeiro sinal é um contentamento crescente em louvor a Deus, com um descontentamento crescente diante do louvor dado a si mesmo. Ou seja, é um crescimento, querido, onde você vai louvar a Deus e não vai louvar a si mesmo, onde você vai viver uma vida de humildade. Esse é o primeiro sinal. Então podemos enfatizar e dizer que um sinal de crescimento é um crente humilde, é um crente que entende que aquilo que ele faz não é para ele. O que ele exerce na igreja, o que ele faz para os outros, não é para louvor dele, não é para a glória dele, é para louvor de Deus, é para a glória de Deus. Esse é o primeiro sinal de crescimento espiritual. É um crente que vive um contentamento de fazer todas as coisas
que lhes são chamados ou dados para fazer é para louvor de Deus e não para louvor de si mesmo. Não é louvar a si mesmo. Humildade. Humildade é o primeiro sinal de crescimento espiritual. É uma pessoa que é humilde, que sabe que aquilo que ela faz, seja qualquer que for a ação, qualquer que for o que ela fizer na igreja, o que ela fizer na vida, para a glória de Deus, deve ser para louvor de Deus e não para louvor de si mesmo. Ela é humilde. Então você precisa avaliar aquilo que você faz, aquilo que você exerce para louvor de si mesmo, você faz para louvor de si mesmo ou para louvor do nome do nosso Deus. Você precisa se perguntar quais as intenções, com qual intenção você tem feito as coisas na igreja. Qual é a tua motivação? O que te motiva a fazer certas coisas? É louvor a si mesmo ou é louvor ao nome de Deus? O segundo sinal de crescimento verdadeiro que a lição apresenta, o segundo sinal é um instinto crescente pela caridade e doação. Jesus foi caridoso. Jesus foi alguém que se entregou sem limites durante todo o seu ministério, mesmo na agonia da sua crucificação. Ele nunca olhou para si mesmo. Ele sempre foi alguém que se doou. Ele sempre foi alguém que foi caridoso, alguém que foi empático, ou seja, ele sentia a dor do outro, ele era alguém que se colocava no lugar do outro, ele era alguém que se importava com o outro. Então, queridos, entenda isso, um dos sinais de crescimento espiritual é alguém que é caridoso, é uma pessoa que se doa, que se entrega, que faz as coisas, que pensa no próximo, não é uma pessoa egoísta. Não é uma pessoa que só pensa em si mesma. Não, é alguém que pensa no próximo. É alguém que pensa no outro. Esse é o segundo sinal de crescimento espiritual. Alguém que é caridoso, que é doador. Não é o egoísta. Não, esse carro é meu. Não, esse aqui é meu. Tudo é meu, é meu, é meu. A síndrome de meu, é meu, é meu. Não, não é teu. O que você tem, Deus te deu para louvá-lo mediante o servir ao próximo. O que você tem não é para você, é para a glória de Deus em serviço do reino de Deus. O teu carro não é teu, o teu trabalho Deus te deu para glorificá-lo e você poder servir o próximo. Não é você. Não é você. Não é para você. Terceiro sinal de crescimento é uma paixão crescente pela justiça pessoal com grande desprazer da impureza e imoralidade desse mundo ao redor. Ou seja, é um discernimento claro da estratégia de Satanás que tenta nos desviar dos propósitos de Deus. O terceiro sinal de um crescimento espiritual é você crescer na justiça de Deus, em santidade com Deus. É você ter um desprazer nas coisas erradas, nas impurezas desta vida, e você ter prazer nas coisas santas de Deus. Isso é um sinal de crescimento espiritual. Como é que você está? Até agora nessas três visões do que vem a ser crescimento espiritual. Como é que você está crescendo? Você está evoluindo? Você está parado na vida espiritual, na vida cristã? Como é que está você até agora? Olha o quarto sinal que ele apresenta para nós. O quarto sinal é um zelo crescente pela causa divina. É você zelar pelas coisas de Deus. Ter zelo pelas coisas de Deus. É você amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. É você ter prazer naquilo que é de Deus, com uma maior disposição de tomar uma posição para ver que as coisas de Deus estão sendo feitas para a glória de Deus. Esse é o quarto sinal. É um zelo crescente pelas coisas de Deus. Você tem zelado pela noiva de Cristo? Você tem zelado pela igreja? Ah, pastor, mas não está tendo culto. Pastor, não está tendo reuniões. Como é que eu vou zelar, pastor? Querido, você pode fazer isso de N maneiras, porque a igreja sou eu, a igreja é você. Você tem ligado para os seus irmãos? Tem se preocupado com a igreja? Você zela pelas coisas da igreja? Você tem zelado pela limpeza, pela decência da igreja, pela ordem no culto?
Como é que você lida com as coisas da igreja? Como é que você lida pelas coisas de Deus? Ou será que você é um relaxado que não se prepara para ir à igreja? Não se prepara para conduzir ou para se levar a adorar e cultuar a Deus? Como é que você tem caminhado? Você tem zelado pelo horário? Ou você é do crente que quer chegar em cima do horário, tratar as coisas de Deus de qualquer maneira, não importa a hora que chega, faz de qualquer jeito, é na igreja mesmo? Não, querido. Você tem que ter zelo pela causa de Deus. A igreja tem que estar em ordem. As coisas de Deus têm que estar em ordem. As coisas de Deus não podem ser bagunçadas. Não pode ter bagunça. Nós não podemos tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Nós não podemos tratar as coisas de Deus de qualquer forma. Nós precisamos ter prioridade. E priorizar as coisas de Deus é você ter ordem, é você ter decência, é você ter esse zelo crescente pelas coisas e pela causa divina. Como é que você tem tratado isso? Como é que você tem feito? Como é que você está diante disso até agora? Qual é a sua avaliação de si mesmo? Qual é a tua avaliação de você mesmo até agora? Olha o quinto sinal do que é o crescimento espiritual verdadeiro. É uma paciência e boa vontade. Uma boa vontade em esperar em Deus e de se submeter à vontade de Deus. O quinto sinal de um crescimento espiritual é uma pessoa que é paciente e boa vontade em esperar em Deus e se submeter à vontade de Deus. Como é que você está até agora? Como é que está o coração? Será que você tem sido paciente? Será que você tem esperado em Deus, tem se submetido à vontade de Deus? Ou será que você tem sido ansioso demais? Será que você está desesperado demais? Como é que está o teu coração? Quem cresce espiritualmente é paciente e sabe esperar em Deus. Sabe esperar em Deus. Ele é paciente e ele espera em Deus. Vamos recordar? Vamos recapitular aí, ó. A lição apresenta os erros sobre crescimento. O primeiro erro é imaginar que esse crescimento é fácil de ser visto. O segundo erro é imaginar que o crescimento é sempre uniforme. O terceiro erro é pensar que o crescimento é automático. O quarto erro é você pensar que o crescimento protege dores e pressões. O quinto erro é pensar que o crescimento ocorre quando você foge das dificuldades. Agora, quais são as verdades do crescimento? O que vem a ser crescimento espiritual? O primeiro sinal de crescimento é um contentamento em louvar a Deus e de se humilhar diante de Deus. Ser humilde. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é um instinto crescente pela caridade e pela doação. É você ser alguém caridoso, alguém que se doa. Tem sido? Tem sido caridoso? Tem sido um doador? Ou será que você acha que é seu, é meu e não doa para ninguém? Terceiro sinal de crescimento, uma paixão pela justiça, pela santidade de Deus. O quarto sinal é um zelo crescente pelas causas divinas, pelas coisas de Deus e que pertencem a Deus. O quinto sinal do que verdadeiramente é crescimento espiritual é uma paciência e boa vontade em esperar em Deus e se submeter pela vontade de Deus, ou submeter na vontade de Deus. Esses são sinais verdadeiros. Aí vem agora uma parte que a lição apresenta sobre a aplicação. O que tudo isso tem a ver comigo e com você? O que tudo isso significa para mim e para você? Como que essas verdades se aplicam em nossas vidas? Só não resta agora indicar como tudo isso se aplica na vida de cada um de nós como cristãos. Em primeiro lugar, a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: será que a minha preocupação em crescer na graça é suficiente? Será que a minha preocupação em crescer na graça é suficiente? Eu estou realmente interessado em crescer espiritualmente? Quando nós lemos na carta de Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 18, quando ele diz: antes crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Quando nós lemos essa expressão de Pedro aqui, é apresentado não como uma opção,
Aqui não é uma opção para o crente, mas é uma necessidade. É uma ordem necessária. Não é como uma sugestão. Não está sugerindo para você se você quer ou não crescer. Mas é uma ordem de Deus. É uma ordem expressa para que eu e você cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso que obedecer essa ordem é uma questão de fidelidade cristã. Obedecer a ordem de Deus é uma fidelidade. Muitos cristãos, no entanto, parecem não querer crescer na graça. Não se preocupam em crescer espiritualmente. Alguns até recuam, até desistam. Alguns até não querem isso. Por quê? A gente pode variar, imaginar várias razões. Várias razões. Por que eles fazem isso? Existem várias razões possíveis. Por exemplo, talvez nunca tenham lido que Deus requer que cresça na graça. Talvez alguns cristãos recuam, e é trágico isso, muito trágico, porque acham ou porque nunca tenha lido que Deus quer que eles cresçam espiritualmente. Ou talvez estejam com um pé atrás por medo de que um compromisso maior com Deus, um compromisso sério para crescer na graça, traga uma perturbação e mudança de sua vida. Ou seja, é aquela pessoa que, não, agora está tudo bem na minha vida, estou empregadinho, estou na minha casa, tenho a minha família, tenho meus filhinhos, está tudo bem. Se eu começar a caminhar demais, crescer demais, começa a vir perturbação na minha casa, começa a vir provação. Talvez alguns acham, ou que não querem crescer, se aprofundar em Deus, com medo de provações, com medo das questões que vão ser implicadas a ele se crescer na graça e se crescer em Cristo Jesus. É verdade. Estejam com o pé atrás. Ou talvez estejam seguindo a sugestão dos cristãos à sua volta, que também não se preocupam em crescer na graça. Aqui eu lembro de uma frase de uma pessoa que uma certa vez disse, eu nunca mais esqueci: ovelha doente gera ovelha doente. Talvez alguns crentes não crescem porque aqueles que estão à sua volta. Ele se assemelha aos crentes que não querem crescer. Ou talvez alguns não cresçam porque tenham concluído que não precisam se preocupar com isso. Não precisam. Não levem em conta o que a Bíblia diz. Ou talvez tenham perdido o seu primeiro amor por Cristo. Talvez alguns não crescem porque perderam o primeiro amor, perderam a paixão, perderam o amor pelas coisas divinas. Ou seja, aquilo que Paulo vai dizer na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 10, quando ele diz de Alexandre que amou o presente século. Ele o abandonou porque amou o presente. O que ele quer dizer com isso? Que alguns crentes amam mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus. Desejam mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus. Se preocupam mais em ter status pessoais, em ter posição profissional, uma posição na vida, do que ter uma vida com Deus verdadeira de crescimento espiritual. Talvez seja esse o problema que muitos não querem crescer, porque amaram o presente século. Estão mais preocupados com o emprego, estão mais preocupados com o patrão deles do que com Deus que abriu as portas de trabalho para eles. Às vezes a pessoa fica mais preocupada, não, o meu patrão, o meu emprego, quem te deu o emprego foi Deus. Quem abriu essa porta foi Deus. Quem te dá saúde para o trabalho é Deus. Então você tem que ser fiel a Deus. Você tem que cumprir a ordem de Deus. É isso que eu e você devemos fazer. Mas qualquer que seja a razão, qualquer que seja o motivo, esse descaso é desobediência. Esse descaso é errado. Esse descaso com o crescimento espiritual é irresponsabilidade. E você se torna indefensável. Se você é um crente, se você é um cristão e não quer crescer, você está em pecado, você está sendo infiel, porque você está sendo desobediente à palavra de Deus.
Se eu não quero crescer, se eu me tornar um pastor medíocre, mediano, tá bom, o que eu sei já basta. Eu vou me tornar um desobediente, um infiel para com Deus. Se Deus me manda crescer, todos os dias eu tenho que crescer, eu preciso amadurecer. Muito mais, muito mais, muito mais. Por isso, eu estou interessado em crescer? Essa pergunta você tem que fazer para si mesmo. Você está realmente querendo crescer? Outra pergunta. Será que eu pratico esses princípios? A minha prática dos princípios de crescimento na graça é suficiente? Mas quais são os princípios? Quais são esses princípios que a lição apresenta para crescermos na graça? Primeiro, o princípio do desenvolvimento da salvação. Lá em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, versículo 12, Paulo vai falar bem assim. Filipenses 2, versículo 12. E assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Desenvolvei a vossa salvação. É um chamado de Paulo aos filipenses para que pratiquem as boas obras, para desenvolver a salvação que agora é deles. Eles foram salvos para a prática de boas obras. Aqui eu preciso te explicar muito bem essa questão. Eu não sou salvo porque eu pratico boas obras. Eu pratico boas obras porque eu já fui salvo. Então, a praticar boas obras é resultado da minha vida de salvação, ou da salvação que Deus me deu e que adquiri por causa da graça de Cristo Jesus. Então, eu não pratico para alcançar a salvação, eu pratico porque eu já fui alcançado pela graça da salvação. E é isso que Paulo fala para eles aqui. Eles devem fazer isso com tremor, eles devem fazer isso com temor a Deus, ou seja, em outras palavras, com admiração, com reverência pela obra de Deus neles. Eles precisam desenvolver a salvação. Esse é um princípio que eu e você precisamos cumprir e perseguir esse princípio, desenvolver a nossa salvação. Aí eu pergunto para você: você tem desenvolvido a salvação na tua vida? Como é que está? Como é que está a sua vida de salvação? Tem desenvolvido? Tem praticado? Tem ouvido? Tem lido? Tem orado? Tem buscado? Como é que está a sua vida? Como é que você está diante de Deus? Você tem desenvolvido a vida de salvação? Outro princípio: permaneça em Cristo. Permaneça em Cristo. A perseverança, em princípio, vem dos próprios lábios de Cristo. Quando ele diz lá em João 15, permanecer em mim. Permanecer em mim. Se vocês permanecerem em mim e eu em vós, esse vai dar muito fruto, ou seja, permanecer em Cristo. O que Jesus está ensinando é que Ele mesmo deve ser o foco da nossa vida. Ele deve ser o centro da nossa vida. Ele deve ser o centro da vida dos seus seguidores. Ou seja, pela fé com Cristo, nós já estamos unidos com Ele, mas é nosso dever agora permanecer nele. Mas como assim, pastor? O que isso quer dizer na vida prática? Como é que eu permaneço em Cristo? Permanecer em Cristo é você colocar Cristo em tudo na sua vida. É tudo que você fizer, você priorizar Cristo, querido irmão. Tudo que você fizer, o que Ele diz para você fazer na palavra dEle, você fazer. O que Ele mandou você fazer, você obedecer. Você deve realizar, cultivar, ter comunhão com Ele, ter intimidade com Ele, falar com Ele todos os dias. O fruto que darão é a retidão de uma vida transformada. O outro princípio que devemos seguir sobre a vida prática e os seus princípios de crescimento é o princípio da vigilância e da oração. Vigilância e oração. E essas são as palavras que Jesus falou como uma alerta. Uma alerta para 3 dos seus discípulos que estavam com ele lá perto no Getsemane. O ponto enfatizado aqui dessa alerta foi que Satanás,
o nosso inimigo, ele é enganador. Ele é enganador. Todos os que servem a Deus, todos os que querem seguir a Deus, passam pela dura experiência de ser alvo das tentações e da atenção de Satanás na batalha espiritual. O diabo quer te derrubar. O inimigo vai tentar te parar. O inimigo vai tentar te desanimar, te frear na caminhada cristã. Por isso que o princípio de vigilância e oração deve ser levado a sério. Você precisa vigiar, você precisa orar. Vigiar e orar para que não entreis em tentação, diz a palavra de Deus. Tem que vigiar para aquilo que você está fazendo. Será que aquilo que você está fazendo está te aproximando de Deus ou te afastando de Deus? Tem que vigiar aquilo que você fala, o que você fala está glorificando